Bom, então, boa tarde a todos. Meu nome é João Que não Gabriel. começou ainda não. Oi? Começou a gravar ainda não. Agora começou, gente. Boa Então, tarde a todos. Só quero agradecer. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Vinícius Martins, sou orientador do NPJ Niterói e hoje a gente recebe aqui o Dr. João Gabriel Melo, vai falar um pouquinho com a gente sobre transação penal e composição civil de danos, né, instrumentos despenalizadores lá do Juizado Especial Criminal. Doutor João, obrigado por aceitar o nosso convite. O senhor tem a palavra, o espaço é seu, tempo que você precisar. Eu estou aqui ouvindo e aprendendo com vocês. Boa palestra a todos, gente. bom, agradeço, Dr. Vinícius Martins. Cumprimento a todos também, na pessoa da coordenadora doutora Rafaela Alessa, que foi quem gentilmente me convidou para fazer essa palestra, estar com vocês aqui na tarde de hoje. E esse ambiente virtual acabou que possibilitou a minha presença aqui hoje, né? Hoje teve pela manhã uma grande operação da Polícia Federal, o escritório aqui está bem atarefado, então eu tive que parar um pouquinho aqui no meio da correria para atendê-los e eu acho que a tarde vai ser bem proveitosa. Então, vou tentar, sem mais delongas, ser bem objetivo nos pontos. É claro que o Juizado Especial Criminal, né, e as suas medidas penalizadoras, como o Dr. Vinícius Martins colocou inicialmente, elas são vistas de uma forma muito simplória e até mesmo de uma forma a não gerar preocupação para as pessoas, né, inicialmente. Mas tem muitos detalhes e muitos meandros aí que precisam ser pontuados, precisam ser esclarecidos, e a pessoa que está ali, seja, né, a vítima ou o autor do fato, precisam estar assistidos, seja pela Defensoria Pública ou por um advogado, né? Então, assim, vou fazer um pequeno preâmbulo, eu não sei qual é a período que os senhores estão, não sei se já cursaram o processo penal 1, mas para falar de composição civil dos danos e principalmente de transação penal, a gente precisa ter alguns conceitos estabelecidos e bem claros, bem norteadores. Antes de mais nada, é preciso dizer, né, que o Juizado Especial Criminal ele tem previsão constitucional, né, lá no artigo 98, inciso 1, o Constituinte originário já tinha determinado a criação dos juizados especiais criminais e cíveis, né, para os julgamentos de menor complexidade ou infrações penais de menor potencial ofensivo. E só em 1995 que a gente teve a Lei 9.099, né, que é a previsão dos juizados especiais e criminais, cíveis e criminais, onde entra especificamente o nosso tema aqui da composição civil dos danos e da transação penal, né? Então, eu preciso que os senhores tenham bem estabelecido o que é crime de menor potencial ofensivo. É claro que isso está lá no texto da lei, né? São os crimes cuja pena máxima e abstrato não ultrapassam 2 anos, né? Então, é preciso ter essa competência pela questão do tipo penal, né? Então, os crimes ou infrações penais, as contravenções penais estão dispostas, né, na nossa outra legislação extraordinária, são de competência do Juizado Especial Criminal, né? E aí o procedimento que vai nortear esse processo, né, essa fase pré-processual e a fase processual, é o procedimento sumaríssimo, né, que é um procedimento mais breve, mais informal, às vezes até informal demais, mas acaba que nessa informalidade toda, isso possibilita de alguma forma, que as partes ali consigam, numa audiência de conciliação, que é o primeiro momento, né, a primeira etapa dessa pós a delegacia, né, quando é feito ali o termo circunstanciado. É importante que também fazer um registro que, equivocadamente, muitas pessoas chamam de registro de ocorrência. O registro de ocorrência ele existe nos crimes comuns, né, nos crimes que são de competência do Juizado Especial Criminal ou das contravenções penais, o que é feito, a portaria que é instaurada pela autoridade policial, um termo circunstanciado, tá? E aí a fase pré-processual vai seguir dessa forma até o início no GCRIM, né? Então, eu preciso também que os senhores tenham em mente a natureza da ação penal, né, que vai determinar ali a cada crime
como que vai ser prosseguido com essa representação ou não, né? A gente tem as ações penais todas são de natureza pública, né? A gente tem a ação penal pública incondicionada, que é onde, independente da vontade da vítima, uma vez deflagrada ali a comunicação à autoridade policial, não há mais retorno, digamos assim, não há possibilidade de existência. O Ministério Público vai ter que se manifestar com relação a esses fatos, apurar junto com a polícia e, eventualmente, oferecer denúncia, né? Então, essa é a ação penal pública incondicionada. A ação penal pública condicionada é quando é dada à vítima a oportunidade de se manifestar se deseja ou não prosseguir com aquele procedimento criminal, né? Então, ali a parte tem, de alguma forma, essa discricionariedade e, muitas vezes, os procedimentos no GCRIM são colocados por brigas de vizinho, por questões tão pequenas e mesquinhas que a parte manifesta ali na delegacia inicialmente essa vontade de representar contra a sua parte ex-adversa, mas depois, né, quando o procedimento vai mais à frente, o calor do momento se assenta, de alguma forma é possível ali nessa audiência preliminar tentar fazer uma retratação das partes, né, e a vítima pode, de alguma forma, manifestar que não deseja mais representar criminalmente. E aí, uma vez desejando dessa forma, o procedimento se dá por encerrado, né? E, por fim, nós temos a ação penal pública de natureza privada, né, que é deflagrada pelo advogado ou pela defensoria pública em favor de uma pessoa que se acha lesada, né? Normalmente são os crimes aí contra a honra que a gente tem, que tem muitos no GCRIM, então injúria, calúnia, difamação é o que mais se vê, né? Eu esqueci de fazer um preâmbulo, mas ao longo da minha graduação, eu fui 3 anos conciliador de juizado especial criminal e eu tive, assim, muito contato e foi uma experiência muito bacana depois para a minha prática profissional, que hoje eu advogo só na área criminal, mas, de alguma forma, foi muito positivo ter esse contato lá com essas audiências preliminares, eu coordenava essas audiências preliminares, presidia o ato, né, em si, e tive a oportunidade de conseguir fazer composições civis e ofertar transações penais que o Ministério Público já havia manifestado nos autos às partes, né? E o que eu estava dizendo ali da ação penal pública privada ou da ação penal pública condicionada, havia também muitos casos em que a gente conseguia reverter, né? A gente conseguia fazer uma composição das partes, uma conciliação, enfim, uma retratação recíproca para a convivência pacífica urbana entre as partes. Muitas das vezes são vizinhos, como eu disse, ou assim, ou pessoas que acabam tendo algum tipo de atrito que é um mero dissabor da vida, né? Bom, então vamos entrar aqui a composição civil dos danos, propriamente, que nada mais é do que a possibilidade, é uma medida despenalizadora, né, uma das medidas penalizadoras tratadas na Lei 9.099, e é uma medida despenalizadora onde as partes, numa audiência preliminar, ou até mesmo depois, também é dada essa oportunidade, caso assim seja necessário, a depender ali dos fatos, do crime que está sendo imputado ali ao autor do fato, é possível que o autor do fato indenize, né, financeiramente a suposta vítima, né? Então, a gente tem casos, e eu me lembro muito bem de um caso que na época que eu era conciliador, um candidato a deputado estadual aqui no Rio de Janeiro, ele estava sendo acusado por injúria, calúnia, difamação contra um repórter, né, um jornalista que tinha um blog, e aí ele tinha reagido muito mal a uma postagem, uma publicação lá desse jornalista, e ofendeu o jornalista de todos os nomes possíveis e imagináveis, né? E aí ele acabou sofrendo, então, aí esse procedimento no GCRIM. E na audiência de conciliação eu tentei compor as partes, tentei fazer com que eles, né, de alguma forma, que o autor do fato se retratasse, mas o advogado do jornalista aceitava única e exclusivamente a possibilidade de encerrar o procedimento criminal, né, uma vez que era de natureza pública privada, se houvesse uma composição civil dos danos. E aí o vereador acabou aceitando pagar, né, e assinou um cheque na própria audiência de R$ 10.000,
Então, houve essa indenização, ninguém me contou isso, eu vi presencialmente, né, o candidato ali para não querer ter um procedimento criminal instaurado contra si, sobretudo numa fase, né, de prévia às eleições, onde ele era candidato, preferiu dessa forma fazer a composição civil dos danos. E aí, uma vez feita essa composição civil dos danos, esse essa sentada que é redigida, né? Se tudo é colocado a termo, os valores, enfim, toda a tratativa ali do que se passa, ou se o valor não foi pago ainda, quando vai ser pago, a conta, enfim, tudo isso é reduzido a termo e levado ao juiz togado para que ele homologue, né? E essa homologação do juiz togado, ela representa uma decisão que é um título executivo. Então, caso a parte não, o autor do fato não faça o pagamento, é possível, depois do juizado especial civil, a suposta vítima iniciar a cobrança desses valores, né? Então, um outro caso também que é possível, e eu já vi acontecer, são os crimes de dano, né? Que está lá no Código Penal, no artigo 163, e como o interesse ali é meramente patrimonial, muitas das vezes não tem, as partes nem se conhecem, acabou acontecendo algum tipo de coisa que foi prejudicada e foi levada a registro de ocorrência, é possível também fazer essa composição civil dos danos e não levar isso ao juizado especial civil, né? Por ter sido inicialmente instaurado um procedimento na delegacia, um termo circunstanciado, como eu falei, de crime de dano, né? Então, esses são alguns detalhes importantes de se ter em mente com relação à composição civil, né? E na ação pública incondicionada, não impede também o Ministério Público de oferecer cumulativamente a transação penal e posteriormente a denúncia. Ou seja, uma vez aceita a transação penal, compete ao Ministério Público, que é o órgão do Estado competente, né, e titular da ação penal, deflagrar, né, uma denúncia, ou, se for o caso, como eu vou dizer a seguir, quais são os requisitos da transação penal, ofertar também a transação penal. Então, tem muita gente que às vezes acha que fazendo a composição civil vai encerrar o procedimento criminal, mas isso também passa à vista do Ministério Público, que analisando o caso, né, se houver ali o mínimo de materialidade, de autoria, né, determinada no procedimento apuratório da delegacia, é instaurado ali, então, é ofertada a transação penal ou instaurada uma denúncia, né? E aqui é importante também fazer um parêntese com relação à denúncia, que o marco onde o processo se inicia é com o recebimento da denúncia. Então, todas essas etapas, a composição civil dos danos, a transação penal, essa audiência de conciliação, tudo isso acontece numa etapa pré-processual, né? O processo, de fato, se iniciaria tão somente com a denúncia, tá? Então, aqui a questão da transação penal, só um instante, por favor. Bom, desculpa, gente, que eu estou no escritório e aí acabou que a correria do dia a dia acaba atrapalhando um pouquinho, mas seguindo aqui. Então, é possível ofertar a transação penal mesmo quando aceita a composição civil dos danos pela vítima, né? Então, esse é um detalhe que às vezes passa a despercebido e depois uma surpresa ingrata, né, do autor do fato, falando, olha, como que eu estou sendo denunciado, ou como que estão me oferecendo uma transação penal se eu já compus os danos com a parte adversa, né? E aí, passando então à transação penal, a transação penal gerou muita discussão na doutrina, até mesmo no projeto da Lei 9.099, muito se discutiu sobre isso. É uma discussão um pouco densa, né, porque acaba que inaugurou no processo penal brasileiro a possibilidade do consenso, do acordo, da barganha no que se pretende ser, né, com a denúncia, uma ação penal. Então, até então não existia essa possibilidade no nosso ordenamento jurídico e passou a existir. Acabou sendo aprovada, então, essa medida despenalizadora, consta lá do artigo 76 da Lei 9.099, e tem alguns requisitos que a gente precisa se atentar, e para além desses requisitos, também algumas especificidades que muitas vezes as pessoas ignoram, né? Tem também um consenso,
digamos assim, um senso comum de que tudo que vai parar no GCRIM não dá em nada, né? E muito se atribui isso ao fato da transação penal ser uma medida largamente ofertada, né? Então, ali, uma vez cumpridos os requisitos da lei, que estão ali no parágrafo 2º do artigo 76 da Lei 9.099, é ofertada ao autor do fato essa possibilidade. E muitas das vezes essa oferta é feita sem uma devida análise prévia do membro do Ministério Público sobre os elementos de materialidade, os elementos de prova, a materialidade que está ali colocada e até mesmo a autoria. Então, já vi casos onde a parte sequer reconhecia aqueles fatos e teve um procedimento no GCRIM, teve uma transação penal ofertada, e aí a gente teve que entrar para poder dizer, olha, não se trata desses fatos, nunca aconteceram, está acontecendo aqui uma transação penal, né, sem que a parte possa se defender. Então, uma das críticas a essa medida despenalizadora era exatamente essa, porque é imposta à parte, né, uma sanção, né, porque a transação penal não deixa de ser, não, é uma pena restritiva de direitos, né, que ela vai ter que cumprir, então, sem o devido contraditório e a ampla defesa. É ofertada pelo Ministério Público e a parte aceita ou não, e via de regra, né, o Ministério Público, quando verifica que a parte não aceitou por algum motivo ou não se manifestou, ele já oferece a denúncia ato contínuo, né? É claro que deveria fazer uma nova verificação, mas essa verificação, como eu disse, ela tem que ser prévia à transação penal, e aí, uma vez recusada pelo autor do fato e pelo seu advogado, ambos têm que se manifestar nessa oferta da transação penal, o Ministério Público ofereceria denúncia, né? Mas aqui eu vou falar vou destrinchar um pouco melhor a seguir, tá? Então, como eu disse, os requisitos da transação penal estão lá no parágrafo 2º do artigo 76 e diz lá, né? Ter sido o autor da infração condenado pela prática do crime, a pena privativa de liberdade por sentença definitiva. Então, se ele já tiver uma condenação anterior com pena privativa de liberdade por sentença definitiva, ou seja, recorrível, ele não pode ser beneficiado por essa medida. Da mesma forma, se ele aceitou essa mesma medida no prazo anterior de 5 anos. Então, uma vez cumprida uma medida de transação penal no prazo de 5 anos, não é possível ser beneficiado novamente. Tá? O terceiro ponto é com relação aos antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos e circunstâncias, né, que se deram ali os fatos. Isso eu, particularmente, nunca vi sendo analisado, nem pelo Ministério Público, nem pelo magistrado, quando faz a homologação desse acordo, quando ele é aceito. Então, assim, é uma parte que praticamente não é aplicável, tá? E aqui eu também, quando tenho algum cliente no GCRIM, como autor do fato, eu sempre oriento os meus clientes da seguinte forma: é preciso pensar o procedimento e depois o processo de uma forma estratégica. Aceitar uma transação penal para evitar um procedimento criminal, ele pode sim ser interessante uma estratégia de defesa. Mas acontece que ninguém está livre de, por exemplo, dirigir um carro, atropelar alguém ou colidir com algum outro carro, acabar gerando uma lesão corporal culposa ou dolosa, eventualmente, contra alguém no trânsito e ter contra si um procedimento criminal. Então, é uma medida que precisa ser analisada se há necessidade para a defesa aceitar essa medida, né? Se há elementos ali colocados trazidos pela suposta vítima, investigados pela polícia e depois consubstanciados pelo Ministério Público para poder oferecer essa denúncia, né? Então, se não há elementos mínimos de materialidade de autoria, eu sempre vou com os meus clientes para a audiência de instrução. Recuso a transação penal, via de regra o Ministério Público faz a denúncia e aí eu busco lá a rejeição dessa denúncia exatamente por falta de justa causa, enfim, né? Ou até mesmo de inépcia da acusação por questões né, que muitas das vezes são, como eu disse, são
são entre as partes, não tem muitas testemunhas, não tem grandes elementos de prova, não tem muita prova a ser produzida na grande maioria desses procedimentos, e aí é fadada ao insucesso a denúncia e conseguimos aí o arquivamento do caso, né? Então, um outro ponto que a gente precisa tocar também é com relação ao princípio da obrigatoriedade da ação penal, né, que foi o que eu disse. Tem uma mitigação desse princípio da obrigatoriedade que a gente chama de princípio da discricionariedade regrada, né? O que isso significa? O Ministério Público, tendo elementos para oferecer uma denúncia, ele deixa de oferecê-la uma vez que há um benefício processual, né, ali estabelecido, que é a transação penal, para o réu aceitá-lo ou não. E uma vez aceito, cumprido e aceita, esse procedimento é arquivado, né? Ele tem ali a, a, a marcha processual. Olá, agora estou vendo que a doutora Rafaela entrou também na palestra. Boa tarde. Olá, boa tarde. Tudo bem? Só para dar as boas-vindas para o doutor João Gabriel. Estou em aula aqui, mas no intervalo vim aqui dar as boas-vindas e também a todos os alunos. Obrigada, professor, pela participação. Nada, eu que agradeço. Bom, então, dando continuidade aqui ao princípio da discricionariedade regrada, né, o Ministério Público ali deixa de ofertar, então, a transação penal, uma vez que o autor do fato cumpre ali os requisitos da lei, né? E é importante deixar isso bem claro, porque se há elementos, o Ministério Público ele não tem essa discricionariedade. Em caso de ação penal pública incondicionada, ele tem que oferecer a denúncia, mas essa é uma das exceções, tá certo? Então, passando aqui um outro ponto, né, a lei não fala do termo transação penal de forma direta, né? Se vocês forem observar aí, analisar e até mesmo fazer a pesquisa pelo termo, vocês não vão encontrar, né? O que está colocado lá na lei é que, eu estou até procurando aqui essa parte, mas nada mais são do que a pena restritiva de direitos, né? Que está lá no nosso Código Penal, no artigo 43 e 44. Então, eu não achei a transação penal na Lei 9.099. De fato, não vai achar esse termo, mas ela não deixa de existir, é assim que ela é chamada, né, na prática forense, e as medidas são essas que eu já falei aos senhores, tá? E é importante também lembrar aqui de uma outra exceção, que é casos da Lei Maria da Penha. Casos da Lei Maria da Penha não são possibilitados oferta de transação penal. Tem até uma súmula do STJ que diz isso, e além de ter a competência, né, estabelecida lá pela Lei Maria da Penha, que são os juizados de violência doméstica, nos casos em que é possível ir para o GCRIM, né, nos crimes previstos nessa lei, não é possível conceder ao autor do fato a transação penal e a suspensão condicional do processo, que é um outro ponto da Lei 9.099, muito, muito utilizado. Tá? Eu posso até tentar falar um pouquinho sobre ele depois também. Tá? Então, aqui, na transação penal em casos de ação penal pública incondicionada e privada, a ação penal tem caráter público, né? Como eu disse, o ofendido provoca a jurisdição para o exercício do poder punitivo que pertence exclusivamente ao Estado, né? E quanto a isso, tem bastante divergência na doutrina, e a posição que acaba sendo predominante é a posição do STJ, né? Que entende que é possível a propositura por parte do querelante, e aí esses termos, querelante e querelado, nada mais são do que autor do fato e vítima, só que nos casos de ação penal pública privada. Então, o querelante pode ofertar essa transação penal, se assim entender, né? Às vezes o advogado que está ali promovendo essa queixa-crime, representando o seu cliente, orienta dizendo que, bom, não há muitos elementos para que a gente siga em frente, vamos ofertar aqui uma transação penal para que o autor do fato eventualmente aceite e a gente encerre esse procedimento, né? E aí, dentro das penas restritivas de direito, tem a prestação de serviço à comunidade, pagamento de cesta básica. Então, às vezes tem até um cunho ali social, né, sendo prestado com essa transação penal. E aí existe essa posição do STJ que permite, então, ao querelante essa faculdade de ofertar a transação penal, né?
E tem uma outra posição contrária que diz que, pela estrita legalidade, a ausência de previsão legal, que não é possível, né? Nesses casos de ação penal privada, não seria facultado a oferta de transação penal pelo querelante, seu advogado, tá certo? Um outro ponto aqui, com relação, que gera muito debate também, é o não cumprimento dos termos da transação penal, né? O Supremo Tribunal Federal tem uma súmula vinculante nesse sentido, que é bem clara e direta, porque deu muita discussão nesse tema antes da edição dessa súmula, né, onde se dizia que, uma vez homologada a decisão, o acordo de transação penal, teria ali se encerrado o direito de punir do Estado, né? E a súmula vinculante veio de forma categórica dizendo que não, a homologação da transação penal prevista no artigo 76, né, não faz coisa julgada material, e descumpridas as suas cláusulas, retoma-se a situação anterior, possibilitando ao Ministério Público a continuidade da persecução penal mediante oferecimento de denúncia ou requisição de inquérito policial. Esses são os termos da súmula vinculante 35. Então, se a parte não cumprir, volta-se à estaca onde se estava no procedimento de investigação, no procedimento pré-processual, como eu disse ali, né, antes do oferecimento da denúncia, e o Ministério Público pode dar seguimento, se assim entender cabível, né? A previsão de recursos dessas duas, da decisão homologatória e da decisão que não homologa. É claro que daqui homologa a transação penal, uma vez que ela é ofertada pelo próprio Ministério Público, via de regra, o próprio Ministério Público não vai recorrer da proposta, né, que ele está oferecendo. Então, isso são casos onde acaba que, algumas vezes, a vítima é uma empresa e, eventualmente, tem algum assistente de acusação. Também tem muita discussão nesse tema, se é legítimo o assistente de acusação interpor esse recurso contra a transação penal, né, ofertada ao autor do fato, enfim. E da decisão que não homologa, a gente aplica analogicamente a apelação lá do Código de Processo Penal, no 593, inciso 2. Tá? Eu não sei se eu já estourei o tempo, mas o Vinícius ainda tem mais algum... Acredito que ainda tem mais algum tempo, né? Tem tempo, tem tempo. O espaço é seu. Tá. Então, vou aproveitar aqui o espaço para não deixar essa lacuna, porque me foi dito que era para falar da composição civil dos danos da transação penal, mas eu acho que, ao entrar nesse tema da Lei 9.099, é muito importante também falar da suspensão condicional do processo, né, que a gente chama de sursi processual. Está lá previsto no artigo 89 da Lei 9.099. E ali é estipulado que os crimes cuja pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, abrangidas ou não por essa lei, né, o Ministério Público, ao oferecer denúncia, poderá propor essa suspensão condicional do processo pelo prazo de 2 a 4 anos. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, até em procedimentos comuns, ordinários, né, na vara criminal comum ou numa vara especializada, eventualmente, pode ser oferecido essa medida que está prevista na Lei 9.099 e o autor cumprir esses requisitos. Tá? E aí os requisitos estão expostos ali de forma bem clara no parágrafo 1º, que acaba sendo muito similar ao da transação penal. Então, já vi casos onde, por exemplo, foi oferecida a transação penal e depois o Ministério Público, né, acabou ofertando a suspensão condicional do processo porque via que não tinha muito como seguir adiante. Bom, vou abrir o espaço aí para a exposição dos alunos e dos colegas. Fico aqui no aguardo de eventual dúvida e questionamento. Vinícius, é com você. Com as crianças agora, né? Agora é com eles. E aí, gente, alguma dúvida? Doutor João Gabriel, boa tarde. Eu tenho uma dúvida. Desculpa que eu tinha tirado o áudio aqui. Pois não, pode falar. Numa hipótese, né, onde um suposto autor de uma conduta criminosa foi julgado e nessa o Ministério Público concedeu a ele a transação penal. Porém, pela falta de comunicação entre o Ministério Público e o advogado desse autor, né, o advogado dele abre um habeas corpus
né, e batem de frente. Qual deles prevaleceria? A transação penal ou a análise devida do habeas corpus? Bom, vamos lá. Eu não consegui entender muito esse cenário desse caso concreto, mas eu não entendi em que momento que esse habeas corpus foi interposto, né? E qual seria o ato coator ali apontado. Porque a transação penal ela é oferecida ao autor do fato, certo? E uma vez oferecida, compete a ele, ao seu advogado, aceitarem ela ou não. Então, a vítima interpondo um habeas corpus, não vejo uma possibilidade ali jurídica disso acontecer. E também acho que o autor do fato, por sua vez, não ofereceria ordem de habeas corpus contra um pedido de transação penal. Bastaria ele recusar ou aceitar, né? Enfim, caberia essas duas medidas. Agora, o habeas corpus eu não entendi. Se você puder esclarecer em que momento que ele entrou e o porquê. De forma grosseira, o habeas corpus ele anula a transação penal anula o habeas Não, corpus? de forma nenhuma. Eu acho que não. Eu acho que a pergunta não seria um habeas corpus, né? Mas um recurso da vítima contra a proposta do Ministério Público, é isso? Não, é habeas corpus mesmo. O habeas corpus ele não é um recurso, ele é uma ação mandamental, né, prevista na Constituição. E, assim, existem casos muito específicos onde ele é, né, manipulado, digamos assim, ele é impetrado, né? É preciso ter primeiro um ato coator definido, tá? E a partir desse ato coator ter ali a liberdade de ir e vir de alguma forma cerceada, ainda que indiretamente, tá? Então, em caso de transação penal, confesso que não consigo vislumbrar aqui essa ordem de habeas corpus sendo impetrada. E uma vez sendo feita isso nessas condições, esse habeas corpus não vai ser conhecido. Ele vai ser indeferido de plano, tá? E não haveria sequência. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta, mas é porque eu não consegui entender o cenário processual em que isso seria possível. Tudo bem, muito obrigada. Obrigada, doutor Marcelo Martins e doutor João Gabriel. Muito obrigada. Mais alguma pergunta? Bom, pelo silêncio de todos, devem ter entendido. Ou a palestra foi muito boa ou foi muito ruim. Foi muito boa. Foi muito boa. Bom, me coloco à disposição, então, aí de todos os alunos e alunas. Me coloco também à disposição do Núcleo de Prática Jurídica, né, na pessoa da minha colega Rafaela Lessa, também do Dr. Vinícius Martins. E estou aí sempre às ordens, se precisarem. Bom, vou deixar o encerramento para o professor Rafael, então. Só agradecer mesmo. Obrigada pela presença tanto do Dr. João quanto do NPJ de Niterói, de todos os alunos aí de todos os campos. Maravilha. Então, me despeço aqui. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde a todos, então, gente. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Beijo a todos. E não se esqueçam do relatório que tem que ser enviado, tá? E aí, aqui em Niterói, eu pedi o relatório. Nos outros campos, ver aí qual vai ser a orientação dos advogados aí do campo de vocês. Vinícius sou eu. Aqui, o relatório vai enviar pelo Teams, deixa eu ver se vai ser enviado. Entrega só para a turma, enviar por e-mail só para a turma online. Tá? As turmas presenciais, entrega presencial. Valeu? Tá ótimo, valeu. Show. Beijo a todos, gente. Boa quinta-feira.